Here I come. Oh, here I come. Oh. Mas um carro está completando 50 anos nesse ano de 2023, e é o Gurgel Chavante, que mais tarde passou a se chamar X12. É sobre esse fantástico carro da Gurgel que vamos falar no vídeo de hoje. Durante 27 anos de existência, a Gurgel Motores fabricou mais de 20 modelos de carros, além de protótipos que nunca foram vendidos no mercado nacional. Entretanto, existem veículos que se destacaram pelo sucesso de vendas, e o Chavante foi um deles. O Chavante XT, misto de bug com Jeep, foi um dos principais carros da Gurgel Motores, o qual foi vendido até para o Exército Brasileiro, com uma versão exclusiva para as Forças Armadas. Fabricado a partir de 1973, foi o modelo que ficou quase 20 anos no mercado. O automóvel robusto também se destacava pelo desempenho off-road. O Chavante foi seu principal produto durante toda a evolução de existência da fábrica. De início, com a sigla X10, era um Jeep que gostava de estradas ruins e não se importava com a meteorologia. Sobre o capô dianteiro, era notável a presença do estepe. Sua distância do solo era grande. O para-brisa rebatia para melhor sentir se o vento e a capota era de lona. Tinha linhas curvas, seguindo uma tendência dos bugs da época. Um par de pás afixada nas portas chamava atenção e logo anunciava o propósito do veículo. O Jeep era equipado com a tradicional, simples e robusta mecânica Volkswagen refrigerada a ar, com motor e tração traseiros. O acesso ao motor nunca foi dos mais favoráveis. Era feito por uma tampa estreita e não muito comprida. O chassi era uma união de plástico e aço, projeto patenteado pela Gurgel desde o início de sua aplicação, denominado Plastel, que aliava alta resistência à torção e difícil deformação. A carroceria era de plástico reforçado com fibra de vidro, FRP. Conta-se que na fábrica existia um taco de beisebol para que os visitantes batessem forte sobre a carroceria para testar a resistência. Não amassava, mas logicamente o teste pouco comum era feito antes do carro receber a pintura. Pelo emprego destes materiais, a corrosão estava praticamente banida. A carroceria e o chassi formavam um só bloco. As rodas, as mesmas da Kombi, eram equipadas com pneus de uso misto. A suspensão, como no Fusca, era independente nas 4 rodas, em um conjunto muito robusto, mas na traseira a mora era helicoidal, em vez da tradicional barra de torção. Para subir ou descer morros não havia grande dificuldade. A carroceria tinha ângulo de entrada de 63 graus e 41 graus de saída. Além do Plastel, outro recurso interessante do Chavante era o Selectration. Tratava-se de um sistema movido por alavancas ao lado do freio de estacionamento para frear uma das rodas traseiras. Era muito útil em atoleiros, pois freando uma das rodas que estivesse girando em falso, característica de todo diferencial, a força era transmitida à outra, facilitando a saída do barro. O Chavante logo agradou o público, por sair da concepção tradicional dos bugs e ao Exército Brasileiro, que fez uma grande encomenda. Havia uma versão militar especialmente produzida para este fim, o que deu um ótimo impulso à produção. Na primeira reestilização em 1975, as linhas da carroceria ficaram mais retas. O estepe agora ficava sob o capô, mas o ressalto neste anunciava sua presença. Sob os paralamas dianteiros ficavam as lanternas de direção,
idênticas às do Fusca. Além do X10, que era o modelo mais simples, existia também o X12, versão civil do Jeep das Forças Armadas. O motor era o mesmo, 1.6 litros, só que só de um carburador, que fornecia 49 cavalos e usava a relação de diferencial mais curta do Fusca 1300. Atrás das portas havia uma pequena grade plástica para a ventilação do motor. A velocidade final não chegava a empolgar, fazia a máxima de 108 km por hora e o 0 a 100 levava penosos 38 segundos. Sua estabilidade era crítica em ruas de asfalto ou de paralelepípedo. Nas pistas, ruas e estradas era melhor não arriscar nas curvas. O Jeep gostava mesmo era de lama, terra, água, neve, praia, montanha e floresta, que eram seu habitat natural. Era fácil de estacionar, de dirigir e de domar. Por causa de todo o conjunto muito robusto, era um veículo barulhento para o dia a dia. Em 1976 chegava o X12 TR, de teto rígido. Suas linhas estavam mais retas e ainda transmitia respeito. Continuava um utilitário bastante rústico. Os faróis redondos agora estavam embutidos na carroceria e protegidos por uma pequena grade. Na frente, destacava-se o guincho manual com cabo de 25 metros de extensão, por sistema de catraca para situações fora de estrada. Na traseira, sobre a pequena tampa do motor, havia um tanque de combustível sobressalente de 20 litros ou, como alguns gostavam de chamar, camburão. Era um dispositivo útil e bem-vindo para as aventuras fora de estrada. Na frente, o pequeno porta-malas abrigava o estepe e o tanque de combustível de 40 litros. Para as malas, havia quase nenhum espaço e o painel muito simples continha o estritamente necessário. Faziam parte da linha X12 teto, que significava teto rígido, o Jeep comum com capota de lona, que era a versão mais barata do X12, o simpático Caribe. Também tinha a versão bombeiro, o X12RM, teto rígido e meia capota, e a versão X12M, militar. Em 1981, como novidade bem-vinda, os freios dianteiros do X12 passaram a ser a disco e a suspensão dianteira estava mais robusta. Novos detalhes de acabamento também o deixaram mais luxuoso. Em 1982, o X12 normal seguia seu caminho na produção e nas estradas de terra, lama e areia do Brasil, com a mesma carroceria, mais reta da versão de teto rígido. Continuava com o para-brisa dobrável e a capota de lona presa com botões de pressão. Os retrovisores externos e internos eram fixados na estrutura do para-brisa. Era tudo muito prático e simples. A carroceria agora recebia uma faixa branca que contornava a porta e o paralama. As portas eram de plástico reforçado. O pequeno e simpático Jeep recebia opcionalmente rodas esportivas brancas e bonitas, de 14 polegadas, no lugar das originais de 15 polegadas. Em 1983, a versão de teto rígido do X12 recebia uma clarabóia no teto, bastante útil para refrigerar a cabine. Um defeito na versão TR que jamais foi sanado era que sua porta era presa ao paralama dianteiro por dobradiças. Qualquer um armado com uma chave Phillips podia desmontar a porta, entrar no Jeep para roubar objetos ou mesmo dar uma voltinha nele. No modelo 1985, as novidades externas eram nova grade, para-choques e lanternas traseiras. Por dentro, o painel e o volante também eram mais modernos. A versão de luxo contava com bancos com encosto alto, além da clarabóia. Na parte mecânica vinham com uma novidade: ignição eletrônica, nova suspensão traseira e diferencial com outra relação, que o deixou mais veloz em rodovias, econômico e silencioso. Em 1986, o nome do X12 havia sido trocado por Tocantins, acompanhado da ligeira reforma estética. O veículo passou a apresentar linhas mais modernas, mas ainda lembrando bem suas origens. Ele deixou de ser fabricado em 1989. Devido às exportações para o Caribe, o X12 atrapalhou e encerrou a produção do Volkswagen 181, utilitário de conceito similar feito pela filial mexicana da Volkswagen. As relações com a fábrica alemã, que eram ótimas, foram abaladas, mas o próprio Gurgel não queria ficar atrelado à Volkswagen a vida toda. Ele queria voar mais alto, e quase conseguiu. Além dos utilitários, a Gurgel sonhava com um mini carro econômico, barato e 100% brasileiro para os centros urbanos. Em 7 de setembro de 1987, segundo ele, dia da independência tecnológica brasileira,
foi apresentado o Projeto Senna, carro econômico nacional, ou Gurgel 280. Este era o primeiro minicarro da empresa, projetado para ser o mais barato do país. Os motores, de configuração única no mundo, eram como os Volkswagen 1300 e 1600 cortados ao meio, 2 cilindros horizontais opostos, 650 ou 800 cm3, mais refrigerados a água. A potência seria de 26 ou 32 cavalos, conforme a versão. O carrinho, que pesava apenas 650 kg, passou a se chamar Gurgel BR800, mas essa história nós vamos contar em outro vídeo. Esperamos que tenham gostado desse nosso vídeo. E até a próxima, pessoal!